Você teria coragem de pedir ajuda ao homem que te abandonou grávida? E se, ao tocar a campainha de uma mansão, esperando um estranho, você reencontrasse o pai do seu filho? Vanessa já tinha perdido tudo: a casa, o emprego, a dignidade. Carregando 7 meses de gravidez e nenhuma esperança, ela encontrou um anúncio. Procura-se auxiliar de serviços com urgência, vaga com moradia, salário acima da média. Sem pensar, ela foi. Roupas amassadas, currículo molhado, passos pesados, mas nada, absolutamente nada, a preparou para quem abriria a porta. Rafael Neves. O homem que a negou. O homem que desapareceu. Agora, em uma cadeira de rodas, olhos duros, alma em ruína. E ela não foi ali por vingança, foi por sobrevivência. Mas o destino tinha outros planos. Uma história sobre abandono, força e a ironia de ver. Quem te destruiu precisar de você para continuar. Curta se você acredita que a vida cobra. Na mesma moeda. Comente. Você aceitaria um emprego na casa do homem que te negou? Você tem 1 hora. A voz impaciente do proprietário do cortiço soou como uma sentença final, enquanto Vanessa observava as poucas caixas de papelão que continham toda a sua vida. 7 meses de gravidez, uma mala surrada e um coração partido eram tudo que lhe restava naquela manhã cinzenta de outono. O quarto minúsculo que havia sido seu lar nos últimos meses já mostrava as marcas do abandono. As paredes descascadas pareciam ainda mais tristes, o colchão fino no chão parecia menor, e o pequeno espelho rachado refletia uma imagem que ela mal reconhecia. Uma jovem de 23 anos, cabelos negros despenteados, olhos castanhos marcados por olheiras profundas, e uma barriga que crescia como uma promessa silenciosa de um futuro incerto. 3 meses de aluguel atrasado, mocinha. Tenho sido paciente até demais. O senhorio continuava seu monólogo impiedoso enquanto Vanessa tentava dobrar o único casaco que possuía. Se não fosse sua condição. Ele gesticulou vagamente para sua barriga proeminente. Suas mãos tremiam enquanto guardava na mala os poucos pertences que conseguiria carregar. O restante, algumas roupas velhas, utensílios de cozinha gastos e sonhos quebrados, teria que ficar para trás. No fundo de uma gaveta, seus dedos encontraram um envelope amassado. A última carta que escrevera para Rafael, devolvida sem ser aberta. Um chute suave em seu ventre a trouxe de volta à realidade. Só nós 2 agora, pequeno, sussurrou, acariciando a barriga. O bebê se mexeu novamente, como se respondesse ao tom suave de sua voz. Era incrível como aquela pequena vida dentro dela havia se tornado sua única fonte de força. 40 minutos, alertou o senhorio da porta, seu tom deixando claro que não haveria extensão do prazo. Vanessa engoliu o nó na garganta e continuou seu trabalho. As poucas roupas de bebê que havia conseguido comprar em brechós ocupavam um espaço precioso na mala, mas eram tesouros que não poderia abandonar. Cada pequeno macacão, cada par de meias minúsculas representava uma esperança que se recusava a morrer. O relógio na parede, um dos poucos objetos que pertenciam ao quarto, marcava implacavelmente a passagem do tempo. Através da janela estreita, Vanessa podia ver a cidade acordando. Pessoas apressadas seguiam para seus trabalhos, carregando guarda-chuvas contra a garoa fina que começava a cair. Vidas normais, rotinas estabelecidas, certezas que ela não possuía mais. Seus pensamentos voltaram para 8 meses atrás, quando tudo ainda fazia sentido. O emprego na lanchonete não era glamuroso, mas pagava as contas. Rafael aparecia todas as noites, sempre sentando na mesma mesa pedindo o mesmo café. O sorriso dele iluminava suas noites exaustivas. Até o dia em que as 2 linhas no teste de gravidez mudaram tudo. A vida não é um conto de fadas, Vanessa. Ele havia dito, sua voz fria cortando como uma lâmina. Não posso, não quero essa responsabilidade agora. E assim, em uma noite chuvosa muito parecida com esta, ele simplesmente desapareceu, deixando apenas o eco de suas palavras cruéis. Um trovão distante a trouxe de volta ao presente. A mala estava fechada.
pesada com o pouco que conseguira salvar. Sua outra mão segurava uma sacola de plástico com documentos e os poucos trocados que lhe restavam. Não chegavam nem perto do valor do aluguel atrasado. Acabou o tempo, anunciou o senhorio, agora acompanhado por 2 homens corpulentos. A mensagem era clara. Ela sairia por bem ou por mal. Com as pernas tremendo, Vanessa pegou suas coisas. O peso da mala fazia sua coluna protestar, mas não havia opção. Na rua, a garoa havia se transformado em uma chuva constante, que encharcou seus cabelos em questão de segundos. Para onde ir? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto caminhava sem direção pelas ruas do centro. Os abrigos para mulheres que conhecia estavam sempre lotados, e suas antigas colegas de trabalho haviam sumido quando ela mais precisou. Sua mãe. Bem, sua mãe havia deixado claro que quem não ouve conselhos, colhe os resultados. A chuva agora castigava seus ombros, e seus pés doíam dentro dos tênis gastos. Uma contração leve a fez parar, apoiando-se em uma parede. O médico do posto de saúde havia alertado sobre a importância do repouso. Mas como descansar quando não se tem onde deitar? Foi então que seus olhos capturaram o anúncio na vitrine de uma agência de empregos. Entre ofertas de trabalhos temporários e vagas para vendedores, um papel se destacava. Urgente. Precisa-se de acompanhante para senhor em recuperação. Moradia inclusa. Mansão no Morumbi. Seu coração acelerou. Moradia inclusa. As palavras brilhavam como um farol na tempestade. Sem pensar 2 vezes, entrou na agência, ignorando os olhares curiosos que sua aparência encharcada e sua barriga proeminente atraíam. A recepcionista, uma senhora de óculos que pareciam pequenos demais para seu rosto redondo, examinou Vanessa de cima a baixo. A vaga exige dedicação total, informou ela, seu tom deixando claro que duvidava da capacidade de uma grávida para tal função. Posso fazer qualquer coisa, Vanessa respondeu, tentando manter a voz firme apesar do frio que fazia seus dentes baterem. Preciso muito desse trabalho. A recepcionista hesitou, seus dedos tamborilando na mesa enquanto considerava. O patrão é exigente. Teve um acidente grave há alguns meses. Precisa de alguém com paciência, discrição e... Por favor. Vanessa interrompeu, odiando o tom de súplica em sua voz, mas incapaz de contê-lo. Darei o meu melhor. Só preciso de uma chance. Algo em seu desespero deve ter tocado a mulher, porque após um momento de silêncio, ela começou a preencher um formulário. A mansão fica no alto do Morumbi. É um lugar diferente, isolado. Tem certeza que está preparada para isso? Vanessa assentiu, embora seu coração batesse descompassado. O que poderia ser pior que não ter para onde ir? Aqui está o endereço. A recepcionista entregou um cartão com letras douradas. Apresente-se ainda hoje. Se for aceita, poderá se mudar imediatamente. O cartão pesava em suas mãos como se fosse feito de chumbo. Era sua última chance, sua única esperança. O bebê se mexeu novamente, como se concordasse com a decisão que ela ainda nem havia tomado conscientemente. Lá fora, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Vanessa olhou para o endereço no cartão, depois para sua mala encharcada e finalmente para sua barriga. Vamos lá, pequeno, murmurou. O que temos a perder? Mal sabia ela que aquela decisão, tomada no desespero de uma manhã chuvosa, estava prestes a reconectá-la com o passado que tanto tentara esquecer. A mansão no alto do Morumbi guardava mais que um emprego. Guardava um encontro com destino que ela não estava preparada para enfrentar. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, carregando o peso de sua vida em uma mala e o futuro em seu ventre, Vanessa não podia imaginar que a porta que estava prestes a bater não era apenas a entrada de uma casa desconhecida. Era um portal para seu passado, seu presente e, talvez, sua última chance de reconstruir um futuro que achava perdido para sempre. O táxi subiu a rua íngreme do Morumbi, deixando para trás a cidade que se estendia como um mar de prédios sob a garoa persistente. Vanessa observava pela janela embaçada
enquanto suas economias desapareciam no taxímetro. Um sacrifício necessário, já que sua mala pesada e a gravidez avançada tornavam impossível enfrentar as várias baldeações de ônibus necessárias para chegar ao endereço. Os portões de ferro forjado surgiram como uma aparição entre as árvores centenárias, que ladeavam a rua. Intrincados desenhos formavam um M, elaborado no centro das grades negras, parcialmente coberto por era. Uma placa discreta informava: Mansão Neves. Neves. O sobrenome atingiu Vanessa como um soco no estômago. Quantos Neves poderiam existir? Em São Paulo? Seria apenas coincidência? Seu coração acelerou, mas ela afastou o pensamento. Rafael havia desaparecido de sua vida há meses. Certamente não estaria. São R$ 65, senhora. A voz do taxista interrompeu seus pensamentos. Vanessa pagou com mãos trêmulas, observando suas últimas notas desaparecerem. Não havia volta agora. O interfone estava parcialmente protegido por uma pequena cobertura de metal trabalhado. Vanessa apertou o botão, sentindo uma gota de suor, frio escorrer por suas costas apesar do vento gelado que soprava. Pois não? Uma voz feminina carregada de sotaque europeu soou metálica através do aparelho. Sou Vanessa Silva. Vim pela vaga de acompanhante. Sua voz falhou quando um trovão ecoou ao longe. Houve um momento de silêncio, seguido pelo zumbido do portão se abrindo. O caminho até a mansão era pavimentado com pedras irregulares, tornando a caminhada com a mala ainda mais desafiadora. Flores em tons de roxo e azul ladeavam o percurso, seu perfume intensificado pela chuva. A mansão revelou-se gradualmente, uma construção imponente em estilo vitoriano, com torres e janelas altas que pareciam observar cada movimento de Vanessa. A pintura em tons de cinza e branco estava impecável, contrastando com os detalhes em madeira escura nas varandas e colunas. Antes que alcançasse os degraus da entrada, a porta principal se abriu. Uma mulher alta e magra, usando um uniforme cinza impecável, surgiu no portal. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque severo, e seus olhos claros estudavam Vanessa com uma mistura de desaprovação e curiosidade. Senhorita Silva. Ela pronunciou o nome como se fosse uma palavra em um idioma estrangeiro. Sou a senhora Helga, governanta da mansão. Por favor, me acompanhe. O hall de entrada era um estudo em opulência contida, piso de mármore negro, paredes revestidas de madeira escura e um lustre de cristal que lançava reflexos dançantes nas superfícies polidas. O aroma de cera e algo mais, lavanda, talvez, preenchia o ar. O senhor gosta de silêncio, informou a governanta enquanto conduzia Vanessa por um corredor lateral. Música baixa é permitida apenas na ala leste. Visitas são proibidas e... Ela parou, virando-se para encarar Vanessa com um olhar penetrante. Sua condição não será problema? Vanessa instintivamente levou a mão à barriga. Não, senhora. Posso trabalhar normalmente até... Helga. Uma voz masculina interrompeu da sala adjacente. Uma voz que fez o sangue de Vanessa congelar nas veias. Uma voz que povoava seus pesadelos e seus sonhos mais doces. Quem chegou? O som de rodas sobre o assoalho precedeu sua aparição. Rafael Neves surgiu na porta da sala, sentado em uma cadeira de rodas de design moderno. Seus cabelos escuros estavam mais longos do que Vanessa lembrava, e uma barba por fazer sombreava seu rosto antes sempre impecavelmente barbeado. Mas foram seus olhos, aqueles olhos verdes que um dia haviam prometido o mundo, que a atingiram, com mais força. O reconhecimento atravessou suas feições como uma onda. Choque, descrença e algo mais. Dor? Transformaram seu rosto em uma máscara de emoções conflitantes. Vanessa? O mundo pareceu girar. As paredes da mansão, o cheiro de lavanda, o som distante da chuva, tudo desapareceu, deixando apenas aquele momento suspenso no tempo. Rafael, o homem que havia partido sem olhar para trás, que havia devolvido suas cartas sem abrir, que havia escolhido não fazer parte da vida que crescia dentro dela, agora estava ali, quebrado, mudado, real.
Vocês se conhecem? A voz da senhora Helga soava distante, como se viesse de outro mundo. Rafael foi o primeiro a se recuperar. Seu rosto assumiu uma expressão neutra, profissional. Conhecidos antigos, respondeu ele, seus olhos nunca deixando o rosto de Vanessa. Muito antigos. O bebê escolheu aquele momento para se mexer, um chute forte que quase fez Vanessa cambalear. Ela viu os olhos de Rafael baixarem instantaneamente. Para sua barriga, um lampejo de algo indecifrável cruzando seu rosto. Talvez, a senhora Helga começou, claramente sentindo a tensão no ar. Devêssemos procurar outra candidata? Não. A palavra saiu da boca de Rafael como um comando. Ela fica. Mas, senhor, considerando... Eu disse que ela fica. Sua voz não admitia argumentos. Com um movimento fluido da cadeira, ele se virou. Mostre a ela o quarto na ala leste e traga chá para meu escritório. E assim, tão abruptamente quanto havia aparecido, ele partiu, deixando apenas o eco das rodas de sua cadeira no corredor silencioso. A senhora Helga parecia dividida entre curiosidade e preocupação. Por aqui, indicou ela finalmente, retomando o caminho pelo corredor. Vanessa seguiu automaticamente, seu corpo movendo-se por puro instinto, enquanto sua mente tentava processar os últimos minutos. Rafael, em uma cadeira de rodas. O pai de seu filho, o homem que havia partido, agora seria seu empregador? O quarto designado a ela era maior que todo o cortiço onde havia morado. Uma cama queen size com dossel ocupava o centro do espaço, ladeada por criados mudos de madeira trabalhada. Uma poltrona de veludo verde estava posicionada próxima à janela que se abria para o jardim lateral. O banheiro é ali. A senhora Helga indicou uma porta. Suas obrigações começam amanhã às 7. O senhor Rafael costuma tomar café em seu escritório. Ela hesitou na porta, como se quisesse fazer perguntas, mas algo no rosto de Vanessa deve tê-la dissuadido. Com um aceno curto, deixou o quarto, seus passos ecoando pelo corredor. Finalmente, sozinha, Vanessa deixou-se cair na poltrona. Suas pernas tremiam, e o bebê se agitava inquieto em seu ventre, como se sentisse sua perturbação. Por que ele não havia dito nada sobre a gravidez? Por que havia insistido em mantê-la ali? E, principalmente, o que havia acontecido com ele? A chuva lá fora havia aumentado, criando cortinas de água que distorciam a vista do jardim. Em algum lugar da mansão, um relógio bateu 5 horas, o som grave reverberando pelos corredores como um presságio. Vanessa fechou os olhos, tentando controlar sua respiração. O destino tinha um senso de humor cruel, trazê-la justamente para a casa do homem que havia partido, que havia escolhido não fazer parte daquela história. Mas agora, vendo-o naquela cadeira de rodas, seu rosto marcado por algo além do tempo, ela não podia evitar as perguntas que surgiam em sua mente. O que havia acontecido nos meses desde sua partida? Por que ele parecia carregar tanta dor nos olhos, que antes só mostravam indiferença? Um chute mais forte do bebê a trouxe de volta, ao presente. Calma, pequeno, sussurrou acariciando a barriga. Mamãe está aqui. Mamãe vai cuidar de tudo. Mas enquanto a noite caía sobre a mansão Neves, trazendo consigo sombras que dançavam nas paredes antigas, Vanessa não podia evitar a sensação de que estava adentrando um território perigoso. Um lugar onde o passado e o presente se entrelaçavam, como os desenhos de era nos portões de ferro, e onde segredos sussurravam através das frestas das portas fechadas. O som distante de uma cadeira de rodas em movimento fez seu coração saltar. Em algum lugar daquela mansão, o homem que havia partido sem olhar para trás agora estava preso a uma cadeira, carregando suas próprias cicatrizes invisíveis. A ironia não escapou a Vanessa. Ela havia vindo buscar abrigo, e encontrou muito mais que isso. Encontrou o passado que tentara enterrar, o futuro que tentara esquecer, e um presente que parecia mais complicado a cada minuto que passava. Lá fora, a tempestade rugia com força total, como se espelhasse a turbulência em seu coração. E, em algum lugar da mansão, um homem em uma cadeira de rodas encarava a mesma tempestade, talvez fazendo as mesmas perguntas,
enfrentando os mesmos fantasmas que agora dançavam pelos corredores silenciosos da casa, que os reunira novamente. O dia amanhecia na mansão Neves, quando Vanessa começou suas obrigações. O café da manhã de Rafael deveria ser servido pontualmente às 7 horas em seu escritório, uma rotina que a senhora Helga fez questão de enfatizar 3 vezes, durante as instruções da noite anterior. Suas mãos tremiam levemente enquanto organizava a bandeja. Torradas, geleia de frutas vermelhas, ovos pochê, suco de laranja e café. Exatamente como ele sempre pedia na lanchonete, há uma vida atrás. Algumas preferências, aparentemente, não mudavam mesmo quando o mundo virava de cabeça para baixo. O corredor que levava ao escritório parecia interminavelmente longo naquela primeira manhã. Cada passo ecoava no piso de madeira, misturando-se com o som de seu coração acelerado. Por trás da porta de carvalho maciço, podia ouvir o suave deslizar de rodas sobre o assoalho. Entre! A voz dele soou antes mesmo que ela batesse, como se soubesse, como se esperasse. Rafael estava posicionado junto à janela que dava para os jardins, sua cadeira de rodas um contraste moderno contra o ambiente clássico do escritório. A luz suave da manhã desenhava sombras em seu perfil, destacando as mudanças que os últimos meses haviam impresso em suas feições. "Bom dia", ela murmurou, colocando a bandeja sobre a mesa antiga. O aroma do café recém-passado preencheu o ambiente, trazendo consigo memórias que ela lutava para manter enterradas. "Você ainda lembra?", ele comentou, olhando para o arranjo da bandeja. Não era uma pergunta. "Algumas coisas a gente não esquece", respondeu ela, sua mão inconscientemente pousando sobre a barriga. O bebê, como se sentisse a tensão no ar, moveu-se suavemente. Os olhos de Rafael seguiram o movimento, mas seu rosto permaneceu impassível. Com um giro preciso da cadeira, ele se aproximou da mesa. "A senhora Helga já explicou suas obrigações?" "Sim." A formalidade em sua voz era como uma faca. Café, da manhã às 7, almoço ao meio-dia, acompanhamento durante a fisioterapia à tarde e jantar às 8. "E você pode fazer tudo isso?" Seus olhos finalmente encontraram os dela. Um lampejo de preocupação atravessando sua expressão controlada. "Estou grávida, não inválida." A resposta saiu mais ácida do que pretendia. "Diferente de algumas pessoas, não fujo das minhas responsabilidades." O golpe atingiu seu alvo. Rafael fechou os olhos por um momento, suas mãos apertando os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma emoção contida que ela não conseguia decifrar. "As coisas nem sempre são o que parecem, Vanessa." "Não?" Ela deveria ter saído, deveria ter mantido o profissionalismo que a senhora Helga tanto enfatizara. Mas 7 meses de palavras não ditas estavam finalmente encontrando uma brecha para escapar. "Me diz então, Rafael, como as coisas são, porque, da última vez que te vi, você disse que não queria responsabilidades. E agora... Agora estou preso a esta cadeira." Ele completou, sua voz cortante. "É isso que quer dizer? Que o karma finalmente me alcançou?" O bebê chutou forte, como se protestasse contra a tensão crescente. Vanessa respirou fundo, tentando se acalmar. "Não, não foi isso que eu quis dizer." Um silêncio pesado caiu sobre o escritório, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede e o ocasional tilintar da xícara quando Rafael pegou seu café. Cada movimento seu era estudado, preciso, como se tivesse praticado milhares de vezes para parecer natural. "Por que me contratou?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. "Por que não me mandou embora assim que me reconheceu?" Rafael deixou a xícara sobre o pires com um cuidado exagerado. "Você precisava do emprego", respondeu simplesmente. "E eu preciso de alguém que não tenha pena de mim." A sinceridade inesperada a pegou desprevenida. Olhando para ele, agora, Vanessa podia ver além da fachada de controle. As sombras sob seus olhos, a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos ocasionalmente tremiam quando achava que ninguém estava observando.
O que aconteceu? Ela não especificou se perguntava sobre o acidente ou sobre os meses de silêncio que o precederam. Você deveria descansar. Ele mudou de assunto, girando a cadeira de volta para a janela. Sua próxima obrigação é apenas ao meio-dia. A dispensas era clara, mas Vanessa permaneceu onde estava. Você nunca perguntou, disse ela suavemente. Sobre o bebê. As costas de Rafael ficaram ainda mais rígidas. Não tenho esse direito. Não, ela concordou, a mão ainda sobre a barriga onde seu filho, o filho deles, se mexia inquieto. Você perdeu esse direito quando devolveu minhas cartas sem abrir. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve na porta. Van. O uso do antigo apelido a atingiu como uma flecha. Sim? Ele se mexe muito? A pergunta, tão hesitante, tão carregada de arrependimento mal contido, fez seus olhos arderem com lágrimas não derramadas. O tempo todo, respondeu ela, principalmente quando ouve vozes conhecidas. Deixou o escritório antes que ele pudesse responder, antes que pudesse ver as lágrimas que finalmente escaparam. No corredor, encostou-se na parede por um momento, tentando recuperar o controle. O dia se arrastou em uma dança desajeitada de encontros e evasivas. Durante o almoço, que Rafael tomou em seu escritório, apenas o som dos talheres quebrava o silêncio. Na sessão de fisioterapia à tarde, Vanessa observou de longe enquanto ele lutava para fortalecer músculos que se recusavam a obedecer, seu rosto uma máscara de determinação e dor contida. Em cada momento, em cada silêncio carregado, as perguntas não feitas pairavam no ar como fantasmas. Por que ele havia partido? O que havia causado o acidente? E, principalmente, havia alguma chance de consertar tudo o que estava quebrado entre eles? À noite, depois de servir o jantar que ele mal tocou, Vanessa se recolheu ao seu quarto. A mansão estava silenciosa, exceto pelo ocasional ranger de uma cadeira de rodas nos corredores distantes, um som que já começava a se tornar familiar, quase como uma canção de ninar torturada. Deitada na cama grande demais, uma mão repousando sobre a barriga onde seu filho se movimentava suavemente, ela não pôde evitar as lágrimas que finalmente vieram. Lágrimas pelo passado perdido, pelo presente complicado e por um futuro que parecia cada vez mais incerto. Do outro lado da mansão, em seu escritório escurecido, Rafael observava a noite através da janela. Suas mãos, apoiadas nos braços, da cadeira, ocasionalmente se moviam como se quisessem alcançar algo, ou alguém, que estava próximo demais e ao mesmo tempo infinitamente distante. A lua crescente lançava sombras prateadas sobre os jardins da mansão, onde flores noturnas começavam a desabrochar. Em algum lugar, um rouxinol cantava sua melodia solitária, como se desse voz a todos os sentimentos que os habitantes daquela casa se recusavam a expressar. E assim, separados por paredes, corredores e segredos não revelados, duas pessoas que um dia haviam compartilhado sonhos e promessas, agora compartilhavam apenas silêncios. Silêncios que cortavam como facas, que sangravam verdades não ditas, que ecoavam com o som de rodas sobre assoalho antigo e batidas de um pequeno coração que crescia, alheio ao drama que o cercava. A mansão Neves guardava seus segredos como uma sentinela fiel, suas paredes testemunhando a dança delicada de duas almas feridas que orbitavam uma ao redor da outra, presas em uma gravitação de mágoa e arrependimento. E enquanto a noite avançava, trazendo consigo promessas de um novo amanhecer, o silêncio continuava a cortar, cada vez mais fundo, cada vez mais perto das verdades que precisavam, finalmente, ser reveladas. A noite havia caído sobre a mansão Neves como um manto pesado de veludo negro. Um temporal se aproximava, anunciado por trovões distantes que faziam as janelas antigas estremecerem em seus caixilhos. Vanessa se revirava em sua cama, incapaz de encontrar uma posição confortável enquanto o bebê se agitava inquieto em seu ventre. Foi quando a primeira contração a atingiu. A dor, aguda e inesperada, a fez sentar-se bruscamente.
Ainda é cedo, murmurou para si mesma, tentando controlar a respiração como havia aprendido nas poucas consultas de pré-natal que conseguira fazer. Faltam 2 semanas. Mas seu corpo parecia ter outros planos. A segunda contração veio mais forte, arrancando um gemido abafado de seus lábios. Com esforço, conseguiu alcançar o celular na mesa de cabeceira, sem sinal, como sempre naquela parte isolada da mansão. Precisava chegar ao telefone fixo no corredor. A senhora Helga havia mostrado durante o tour inicial, enfatizando que era apenas para emergências. Bem, se isso não era uma emergência... Apoiando-se na parede, Vanessa conseguiu se levantar. Seus joelhos tremiam e gotas de suor frio escorriam por sua testa. O corredor parecia impossivelmente longo, as sombras dançando nas paredes como espectadores silenciosos de sua luta. A terceira contração a pegou no meio do caminho. Desta vez, a dor foi tão intensa que suas pernas cederam. Tentou se apoiar em uma mesinha antiga, mas apenas conseguiu derrubar um vaso que se estilhaçou no chão com um estrondo que pareceu sacudir toda a mansão. Vanessa? A voz de Rafael soou distante, seguida pelo som familiar de rodas sobre o assoalho. O que foi isso? Ela tentou responder, mas outra contração roubou seu fôlego. Através da visão embaçada pela dor, viu a silhueta dele surgir no fim do corredor. O rosto de Rafael, normalmente tão controlado, transformou-se em uma máscara de pânico ao vê-la caída entre os cacos do vaso. Meu Deus! Ele manobrou a cadeira com uma habilidade nascida de meses de prática, aproximando-se rapidamente. O quê? O bebê? Vanessa assentiu, incapaz de formar palavras enquanto outra onda de dor a atravessava. Sentiu as mãos dele em seu rosto, surpreendentemente firmes e frescas contra sua pele febril. Helga! O grito de Rafael ecoou pela mansão. Helga! Muito cedo, Vanessa conseguiu murmurar entre respirações entrecortadas. Não devia... Shhh. Ele a interrompeu, seus dedos afastando mechas de cabelo molhado de suor de seu rosto. Vai ficar tudo bem. Eu estou aqui. Aquelas palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão carregadas de significado, fizeram algo quebrar dentro. Até lá. Agora você está, sussurrou, lágrimas escapando de seus olhos. Onde estava antes? A dor em seus olhos verdes rivalizava com a que percorria seu corpo. Ele começou, mas foi interrompido pela chegada apressada da senhora Helga, ainda ajeitando seu robe sobre a camisola. Santo Deus! Exclamou a governanta ao ver a cena. Vou chamar uma ambulância. Não há tempo, Rafael interveio, seus olhos nunca deixando o rosto contorcido de Vanessa. A tempestade bloqueou a estrada principal. Gibson. Ele chamou e o motorista apareceu quase instantaneamente, como se estivesse esperando. Prepare o carro e traga a cadeira de rodas reserva do closet. Os minutos seguintes foram um borrão de movimento e dor. De alguma forma, conseguiram transferir Vanessa para a cadeira de rodas extra, enquanto Rafael observava impotente de sua própria cadeira, seus dedos brancos de tanto apertar os apoios. Você vai no banco de trás com ela, instruiu ele a senhora. Helga. Gibson vai dirigir. Você vai ficar aqui, é claro. A governanta começou, mas Vanessa agarrou seu braço com força surpreendente. Não. Arquejou entre contrações. Ele vem. O olhar que trocaram naquele momento continha 7 meses de palavras não ditas, de cartas não lidas, de sonhos despedaçados e esperanças enterradas. Com um aceno brusco, Rafael começou a dar instruções rápidas sobre como acomodar sua cadeira no porta-malas do SUV. A viagem até o hospital foi uma eternidade comprimida em minutos. A tempestade castigava o carro com força total, transformando o mundo além das janelas em um borrão de água e escuridão. No banco traseiro, Vanessa alternava entre momentos de dor aguda e períodos de exaustão semiconsciente. Em um desses momentos de clareza, sentiu uma mão encontrar a sua. Abriu os olhos para encontrar Rafael esticado desajeitadamente de seu assento, seus dedos entrelaçados aos dela. Me perdoa.
ele sussurrou, tão baixo que apenas ela poderia ouvir. Por tudo. Por não estar lá. Por não... Uma contração particularmente forte a impediu de responder. Seus dedos apertaram os dele com força suficiente para machucar, mas Rafael não recuou. Pelo contrário, sua outra mão encontrou caminho até a barriga dela, pousando suavemente sobre o local onde seu filho lutava para vir ao mundo. O bebê, como se sentisse a presença do pai, moveu-se sob seu toque. Foi a primeira vez que Vanessa viu lágrimas nos olhos de Rafael desde que ele reaparecera em sua vida. Ele está te reconhecendo, murmurou ela entre respirações ofegantes. Ele sempre se mexia mais quando eu falava de você. Rafael encostou a testa na mão que segurava a dela, seu corpo tremendo com soluços silenciosos. Eu não sabia. Sua voz estava quebrada. Juro por Deus, Van. Eu não sabia que ainda estava vivo. Eles me disseram, depois do acidente, que você tinha... Senhor! A voz de Gibson interrompeu do banco da frente. Chegamos! O pronto-socorro do hospital estava iluminado como um farol na noite tempestuosa. Uma equipe já os aguardava, alertada por uma ligação da Sra. Helga durante o trajeto. Em questão de minutos, Vanessa estava sendo transferida para uma maca, monitores sendo conectados, vozes profissionais discutindo termos médicos que ela mal compreendia. Pressão está subindo. Alguém comentou. Precisamos levá-la agora. Não. Vanessa agarrou a mão de Rafael novamente. Fica, por favor. Ele olhou para a equipe médica, depois para sua cadeira de rodas, uma expressão de impotência atravessando seu rosto. Mas antes que pudesse responder, uma enfermeira mais velha se aproximou. O senhor é o pai? Perguntou ela, seu tom não admitindo mentiras. Sou, respondeu Rafael, e era a primeira vez que dizia aquelas palavras em voz alta. Então vai entrar, decidiu a enfermeira, já movendo-se para empurrar sua cadeira. Essa criança precisa dos dois pais por perto. As horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Entre contrações cada vez mais fortes, Vanessa observava Rafael ao seu lado. Sua presença uma âncora em meio à tempestade de dor e medo. Ele nunca soltou sua mão, mesmo quando ela apertava com força suficiente para deixar marcas. E então, quando o primeiro choro cortou o ar da sala de parto, algo mudou no universo. O tempo pareceu parar, congelando aquele momento perfeito em que 3 vidas separadas pelo destino finalmente se encontravam. É um menino, anunciou o médico, erguendo um pequeno corpo coberto de verniz. E é perfeitamente saudável. Quando colocaram o bebê nos braços de Vanessa, ela viu que ele tinha os mesmos olhos verdes do pai. Rafael, inclinado ao lado da cama em sua cadeira de rodas, tocou gentilmente a pequena mão do filho. O bebê imediatamente agarrou seu dedo com força surpreendente. Ele é forte, murmurou Rafael, sua voz embargada. Como a mãe. E teimoso, completou Vanessa com um sorriso exausto. Como o pai. Seus olhares se encontraram por cima da cabecinha do bebê, e naquele momento, todas as palavras não ditas, todas as explicações necessárias, todas as desculpas e perdões pareceram fluir silenciosamente entre eles. Lá fora, a tempestade começava a amainar, como se o universo reconhecesse que sua função de unir aquela família já estava cumprida. O primeiro raio de sol da manhã atravessou a janela do quarto, banhando pai, mãe e filho em uma luz dourada que parecia prometer um novo começo. E talvez, pensou Vanessa, enquanto observava Rafael beijar suavemente a testa do filho, era exatamente isso que aquela noite havia trazido. Um novo começo. Uma chance de recontar sua história, não mais como uma tragédia de abandono e perda, mas como uma saga de redenção e amor renascido. Os 3 dias no hospital passaram como um sonho febril. O pequeno Miguel, como Vanessa decidiu chamá-lo, um nome que fez os olhos de Rafael brilharem com lágrimas contidas. Estava saudável apesar das 2 semanas de antecedência. Os médicos garantiram que mãe e filho poderiam voltar para casa assim que os exames finais fossem concluídos. Casa.
A palavra ecoava na mente de Vanessa enquanto observava Rafael segurando o filho no quarto do hospital. Suas mãos, antes tão firmes nos controles da cadeira de rodas, agora tremiam levemente enquanto tocavam a pele macia do bebê com uma reverência quase religiosa. Ele tem seu nariz, comentou Rafael, sem desviar os olhos do pequeno rosto adormecido, e seu jeito de franzir a testa quando está dormindo. Mas os olhos são seus, respondeu Vanessa suavemente. Verdes como jade, como os seus. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Era a hora. Depois de 3 dias de cuidados compartilhados, de olhares carregados de perguntas não feitas, de toques hesitantes e palavras pela metade, era a hora da verdade. O que aconteceu, Rafael? A pergunta saiu como um suspiro. Por que você sumiu? E o acidente? Ele ficou muito quieto, suas mãos ainda acariciando suavemente a cabeça do filho. Por um momento, Vanessa achou que ele não responderia, que se fecharia novamente atrás daquela muralha de silêncio que os separara por tanto tempo. Eu fui um covarde, começou ele finalmente, sua voz tão baixa que ela teve que se inclinar para ouvir. Quando você me disse sobre a gravidez, tudo que consegui pensar foi no meu pai. Vanessa conhecia a história, ou pelo menos partes dela. O pai de Rafael havia abandonado a família quando ele tinha apenas 5 anos, deixando uma trilha de dívidas e corações partidos. Você não é seu pai, ela murmurou. Não. Ele deu uma risada amarga. Acabei sendo pior. Pelo menos ele teve a coragem de dizer na cara da minha mãe que estava indo embora. Eu simplesmente fugi. Miguel se mexeu em seus braços, como se sentisse a tensão crescente. Rafael o ajeitou com cuidado antes de continuar. Fui para o litoral, para a casa de praia da família. Passei dias bebendo, me odiando, tentando juntar coragem para voltar, para te procurar. Sua voz falhou. E então, numa noite de temporal, Vanessa podia ver a cena se desenrolando em sua mente. A estrada costeira, a chuva violenta, um carro em alta velocidade. Eu estava bêbado, admitiu ele, vergonha tingindo cada palavra. Perdi o controle na curva do mirante. O carro capotou várias vezes antes de parar no fundo do barranco. Miguel soltou um pequeno suspiro em seu sono, suas mãozinhas se agitando no ar. Rafael pegou uma delas, tão pequena que cabia inteira em seu polegar. Fiquei 3 meses em coma, continuou ele. Quando acordei, não sentia nada da cintura para baixo. Os médicos falavam em lesão medular, em possibilidade de recuperação parcial com fisioterapia intensiva, mas tudo o que eu conseguia pensar era em você. Por que não me procurou então? Tentei. Sua voz estava embargada agora. Mas quando finalmente consegui convencer alguém a ir até a lanchonete, me disseram que você tinha perdido o bebê, que tinha se mudado, que era melhor deixar o passado para trás. Vanessa sentiu como se o ar tivesse sido sugado do quarto. Quem te disse? Isso. A assistente social do hospital, respondeu ele. Agora sei que ela estava conectada com o advogado da família, que por sua vez estava tentando proteger a reputação dos Neves. Sua boca se contorceu em desgosto. Como se houvesse algo para proteger depois que eu destruí tudo. Mas as cartas, Vanessa insistiu. Eu te escrevi tantas vezes. Nunca as recebi. Rafael balançou a cabeça. Descobri semana passada, quando Gibson estava limpando o antigo escritório do advogado, que eles interceptaram toda a nossa correspondência. Acharam que estavam me protegendo, me dando uma chance de recomeçar limpo depois do acidente. Lágrimas, silenciosas, escorriam pelo rosto de Vanessa. 7 meses de dor, de abandono, de noites solitárias chorando por alguém que, no fim das contas, estava sofrendo tanto quanto ela. Quando te vi naquela noite, na porta da mansão, Rafael continuou, sua voz tremendo. Com a barriga, nosso filho, foi como se o mundo tivesse parado de girar. Todo o arrependimento, toda a culpa que eu carregava por ter fugido, multiplicado por 1000 ao perceber que você estava viva, que o bebê estava vivo, que eu havia perdido tudo por covardia.
por isso me deixou ficar? Não podia te deixar ir embora de novo, confessou ele. Mesmo que você me odiasse, mesmo que nunca me perdoasse, precisava tentar consertar pelo menos uma fração do que eu havia quebrado. Miguel escolheu esse momento para acordar, seus olhos verdes, tão iguais aos do pai, piscando sonolentos. Vanessa estendeu os braços e Rafael transferiu o bebê com cuidado, seus dedos roçando os dela no processo. Eu passei tanto tempo com raiva, murmurou ela, aninhando o filho contra o peito. Imaginando que você tinha simplesmente decidido que não nos queria, que éramos um peso, uma complicação. Nunca. A intensidade em sua voz a fez olhar para ele. Vocês eram tudo o que eu mais queria, só não acreditava que merecia, que seria capaz de ser diferente do meu pai. E no fim, esse medo me fez cometer exatamente os mesmos erros que ele. Não exatamente os mesmos, Vanessa corrigiu suavemente. Você está aqui agora. Estou, concordou ele. E se você permitir, se houver alguma chance... De quê? De recomeçar, completou ele, sua voz mal passando de um sussurro. Não como éramos antes. Não posso desfazer o que fiz. Não posso apagar esses meses. Mas talvez possamos construir algo novo. Pelos três. Miguel soltou um pequeno som, quase como se estivesse concordando. Vanessa olhou para seu filho, tão pequeno e já tão sábio em unir o que estava partido. A fisioterapia, começou ela hesitante. Os médicos disseram que há chances de recuperar parte dos movimentos, completou Rafael. É um processo longo, difícil. Não sei se um dia vou voltar a andar, mas... Ele estendeu a mão, tocando suavemente o rosto do filho. Agora tenho um motivo para tentar. Vanessa observou pai e filho, os mesmos olhos verdes, o mesmo queixo determinado. 7 meses de mágoa não desapareceriam da noite para o dia, mas talvez houvesse espaço para um novo começo. Nós podemos tentar, disse ela finalmente, dia após dia. Não posso prometer que será fácil. Não precisa ser fácil, interrompeu Rafael. Só precisa ser real. Miguel soltou um pequeno bocejo, seus olhos verdes fechando-se lentamente. Na luz suave do quarto do hospital, mãe e pai observaram seu filho adormecer, cada um perdido em pensamentos sobre segundas chances e novos começos. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Um novo dia estava terminando, mas para a pequena família reunida naquele quarto de hospital, era apenas o começo de uma nova história. Uma história que começara com medo e abandono, mas que agora, através das reviravoltas do destino e das escolhas do coração, tinha a chance de ser reescrita. Não como uma tragédia de erros e arrependimentos, mas como uma saga de redenção, perdão e amor renascido. Rafael estendeu a mão, encontrando a de Vanessa sobre o pequeno corpo adormecido de Miguel. E naquele toque hesitante, naquele momento suspenso entre o passado que não podiam mudar e o futuro que ainda estava por vir, havia uma promessa silenciosa. A promessa de que, desta vez, ninguém fugiria. Desta vez, enfrentariam juntos o que, quer que viesse, os desafios da recuperação de Rafael, o processo delicado de reconstruir a confiança, os primeiros passos de Miguel neste mundo. Porque, às vezes, os caminhos mais difíceis são exatamente aqueles que precisamos percorrer para encontrar nosso verdadeiro lar. E, às vezes, é preciso que algo se quebre completamente para poder ser reconstruído, mais forte e mais belo do que antes. O retorno à mansão Neves aconteceu em uma manhã de sol tímido, 5 dias após o nascimento de Miguel. A senhora Helga os aguardava na entrada, seu rosto normalmente austero suavizado por um sorriso discreto ao ver o pequeno embrulho nos braços de Vanessa. O lugar parecia diferente agora. As sombras que antes dançavam ameaçadoras pelos corredores haviam dado lugar a uma luz dourada que se derramava através das janelas altas. O silêncio opressivo fora substituído pelo suave ruído dos preparativos. A senhora Helga havia transformado um dos quartos próximos ao de Vanessa em um berçário.
Espero que aprovem, disse ela, abrindo a porta do cômodo com um floreio incomum em seus gestos sempre contidos. O Sr. Rafael passou horas escolhendo cada detalhe pelo telefone. Vanessa sentiu sua respiração falhar ao entrar no quarto. As paredes, antes de um bege impessoal, agora exibiam um delicado mural de estrelas e luas, em tons suaves de azul e prata. Um berço de madeira trabalhada ocupava o centro do espaço, seu mobile de cristal capturando a luz do sol em prismas coloridos. É perfeito, sussurrou ela, emocionada ao notar cada pequeno detalhe. Dos ursinhos de pelúcia alinhados em uma prateleira, as cortinas que dançavam suavemente com a brisa da manhã. Rafael permaneceu em silêncio em sua cadeira, mas seus olhos não deixavam o rosto do filho, como se tentasse memorizar cada pequena expressão. Miguel dormia pacificamente, alheio à magnitude do momento que sua pequena família vivia. Vou preparar o chá, anunciou a senhora Elga, retirando-se discretamente e fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores, não mais carregado de mágoa e palavras não ditas, mas repleto de possibilidades e promessas silenciosas. Posso segurá-lo? A voz de Rafael tremeu levemente ao fazer o pedido, como se temesse ser rejeitado. Vanessa hesitou por um momento, não por desconfiança, mas pela emoção que a dominava ao ver o homem que um dia havia partido agora, implorando com os olhos para segurar seu filho. Filho. Com cuidado, ela se aproximou da cadeira de rodas. Aqui, murmurou, posicionando-se de modo que Rafael pudesse receber o bebê com segurança. Apoie a cabeça dele assim. O momento em que Miguel foi transferido para os braços do pai pareceu suspender o tempo. O pequeno se mexeu levemente, seus olhos verdes, tão idênticos aos de Rafael, se abrindo por um instante, antes de se fecharem novamente, completamente confortável naquele abraço, que, embora novo, parecia tão natural quanto o nascer do sol. Foi então que aconteceu. Miguel, ainda sonolento, ergueu sua pequena mão e agarrou o dedo de Rafael com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. O gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão profundamente significativo, quebrou algo dentro de Rafael. As lágrimas começaram a cair silenciosamente, molhando o rostinho do filho que ele segurava como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Me perdoa, sussurrou ele, sua voz embargada pela emoção. Me perdoa por não estar lá desde o início, por perder tanto tempo. Vanessa se ajoelhou ao lado da cadeira, suas próprias lágrimas se misturando às dele. Você está aqui agora, murmurou ela, sua mão encontrando o caminho até o rosto dele, enxugando uma lágrima com o polegar. É isso que importa. Miguel escolheu esse momento para soltar um pequeno som, quase como um suspiro de contentamento. Seus olhos se abriram novamente, fixando-se no rosto do pai com aquela sabedoria antiga que só os bebês parecem possuir. Ele te reconhece, disse Vanessa suavemente. Durante a gravidez, todas as noites antes de dormir, eu mostrava sua foto para ele. Contava histórias sobre você. Mesmo depois de tudo que eu fiz? Especialmente depois, ela confessou. Porque, apesar de toda a raiva, de toda a dor, eu nunca quis que nosso filho crescesse com ódio no coração. Queria que ele soubesse que, em algum lugar, havia um pai que o ama mais que tudo. Completou Rafael, sua voz ganhando força. Que daria a vida para voltar no tempo e fazer diferente. Que vai passar o resto dos seus dias tentando compensar cada segundo perdido. Miguel soltou uma pequena risada, como se aprovasse as palavras do pai. Seu pequeno corpo se aconchegou ainda mais no abraço de Rafael. Uma confiança instintiva que fez o coração de Vanessa apertar de emoção. Ele sempre se mexia mais quando eu falava de você, contou ela, sentando-se no braço da cadeira de rodas. Era como se soubesse, como se entendesse que havia uma parte dele faltando. Rafael inclinou a cabeça, encostando suavemente sua testa na do filho. Nunca mais, prometeu ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Nunca mais vou deixar vocês. Sol da manhã agora.
entrava com força total pela janela do berçário, banhando a pequena família em uma luz dourada que parecia abençoar aquele momento de reconexão. As estrelas e luas pintadas nas paredes pareciam dançar com os reflexos do mobile de cristal, criando um caleidoscópio mágico ao redor deles. "Sabia que ele tem seu sorriso?" comentou Vanessa, observando o pequeno sorriso que brincava nos lábios do filho. "E o mesmo jeito de franzir a testa quando está concentrado." "Mas tem seu nariz", respondeu Rafael, seus dedos traçando delicadamente os traços do bebê. "E seu jeito de dormir com uma mão sob o rosto." Ficaram assim por horas, descobrindo juntos cada pequeno detalhe de seu filho, cada expressão, cada movimento. Era como se o tempo tivesse parado, dando a eles o espaço necessário para criar memórias que deveriam ter existido desde o início. A senhora Helga entrou silenciosamente algumas vezes, trazendo chá e biscoitos que esfriaram esquecidos na mesinha próxima. Ela observava a cena com olhos marejados, seu coração endurecido pelos anos de serviço se derretendo diante do milagre de cura que acontecia naquele quarto. "Ele é perfeito", murmurou Rafael quando o sol já começava a se pôr, pintando o berçário em tons de rosa e ouro. "Tão perfeito. Ele é nosso", respondeu Vanessa simplesmente, sua mão encontrando a dele sobre o corpinho adormecido do filho. "É nosso recomeço." Miguel dormia profundamente agora, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. Nem Rafael nem Vanessa faziam menção de se mover, como se temessem quebrar a magia daquele momento precioso. "Sabe", começou Rafael depois de um longo silêncio. "Passei tanto tempo com medo de ser como meu pai, de machucar, de abandonar, que acabei fazendo exatamente isso. Mas agora entendo que ser pai não é sobre ser perfeito." Ele continuou, seus olhos fixos no filho. "É sobre estar presente, sobre tentar todos os dias ser melhor do que fomos ontem. Sobre amar tão completamente que todo o resto, medo, orgulho, insegurança, se torna pequeno em comparação." Vanessa sentiu seu coração se expandir no peito, preenchido por um amor tão grande que mal podia contê-lo. Ali, naquele berçário, pintado de estrelas e sonhos, 3 corações batiam em um ritmo único, como se finalmente encontrassem a música que deveriam ter dançado desde o início. E enquanto a noite caía suavemente sobre a mansão Neves, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer, pai, mãe e filho permaneciam unidos em seu pequeno universo de amor recém-descoberto. Um universo onde o passado não mais pesava como uma âncora, mas servia como lembrete do quanto haviam crescido, do quanto haviam superado para chegar até ali. Porque às vezes é preciso que nossos corações se quebrem completamente para que possam ser reconstruídos maiores, mais fortes e mais capazes de amar do que jamais imaginamos ser possível. 2 semanas se passaram como um sonho na mansão Neves. O choro de Miguel ecoava pelos corredores antigos, trazendo vida a espaços que por tanto tempo haviam conhecido apenas silêncio. Vanessa observava as mudanças não apenas no ambiente, mas principalmente em Rafael. A determinação com que ele enfrentava as sessões de fisioterapia tinha agora um novo propósito. Cada pequeno progresso era celebrado. Um movimento a mais nos dedos dos pés, uma sensação recuperada nas pernas. O fisioterapeuta Dr. Santos não escondia seu otimismo quanto à possibilidade de uma recuperação parcial. "Nunca vi tanta dedicação", comentou ele após uma sessão particularmente intensa. "É como se algo tivesse despertado dentro dele." Vanessa sabia exatamente o que era esse algo. Ou melhor, quem. Miguel havia se tornado o centro do universo de Rafael. Mesmo limitado à cadeira de rodas, ele encontrava maneiras de participar ativamente dos cuidados com o filho, supervisionando as mamadas noturnas, cantando antigas canções de ninar, sendo uma presença constante e amorosa. Mas foi numa tarde particularmente ensolarada que tudo mudou. Vanessa estava arrumando suas coisas no quarto. Roupas que a senhora Helga havia providenciado. Itens pessoais que haviam se acumulado nas últimas semanas. O contrato de trabalho como acompanhante tecnicamente terminaria em 2 dias. "O que está fazendo?"
A voz de Rafael soou da porta, fazendo-a congelar com uma blusa nas mãos. Organizando, respondeu ela vagamente sem se virar. O contrato? Ao diabo com o contrato. A intensidade em sua voz a fez virar-se. Rafael estava na porta, Miguel dormindo pacificamente em seus braços. Você não pode ir. Rafael, não por mim. Ele continuou, sua voz mais suave agora, olhando para o filho adormecido. Por ele, por nós três. Vanessa sentou-se na beira da cama, suas pernas subitamente fracas. Não é tão simples. Por que não? Rafael manobrou a cadeira para dentro do quarto, aproximando-se dela. O que está te impedindo de ficar? O orgulho, talvez? Ela riu sem humor. O medo? 7 meses de solidão e dor não desaparecem assim, Rafael. Não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Não estou pedindo isso. Ele ajeitou Miguel em seus braços, o bebê soltando um pequeno suspiro satisfeito. Estou pedindo uma chance de fazer direito desta vez. Vanessa observou pai e filho. Os mesmos olhos verdes, mesmo quando fechados, o mesmo queixo determinado. Seu coração doía de uma forma que não tinha nada a ver com mágoa, e tudo a ver com amor. Como posso ter certeza? Sussurrou ela. Como posso confiar que desta vez será diferente? Rafael ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos no filho. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. Você se lembra da primeira vez que nos conhecemos? Na lanchonete? Ela assentiu. Como poderia esquecer? Ele, sempre tão elegante em seus ternos caros, pedindo o mesmo café todas as noites. Eu estava fugindo naquela época também, confessou ele. Fugindo das expectativas da família, da pressão para ser o herdeiro perfeito dos Neves. E então você apareceu, com seu sorriso sincero e sua capacidade de ver além da fachada. Miguel se mexeu em seus braços, uma pequena mão encontrando o caminho até a camisa do pai. Quando você me contou sobre a gravidez, todo aquele medo voltou. Não o medo de responsabilidades ou do que a família diria. Era o medo de não ser suficiente, de machucar vocês como meu pai nos machucou. Então você fugiu, completou Vanessa suavemente. Então eu fugi, ele concordou, a vergonha evidente em sua voz. E o universo decidiu me dar uma lição que nunca vou esquecer. Sabe o que eu pensava durante aqueles meses no hospital? Nas intermináveis sessões de recuperação? Ela balançou a cabeça, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Pensava que talvez essa fosse minha punição, que assim como eu tinha te deixado sem suporte, sem apoio, agora estava condenado a depender dos outros para tudo. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas então você apareceu naquela noite na porta da mansão, carregando não só nosso filho, mas uma segunda chance que eu não merecia. Rafael... Não, me deixa terminar, ele implorou. Essa cadeira, ela me ensinou mais sobre força e coragem do que todos os meus anos andando por aí. Me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para entender o que realmente importa. Miguel escolheu esse momento para abrir os olhos. Seu olhar verde ainda sonolento focando-se primeiro no pai, depois na mãe. Não estou mais fugindo, Van, continuou Rafael, sua voz embargada. Não posso prometer que será fácil. Não posso nem prometer que um dia vou voltar a andar. Mas posso prometer que cada dia, cada momento, será dedicado a provar que mereço. Essa segunda chance, a provar que mereço vocês dois. Vanessa se levantou, aproximando-se da cadeira. Com delicadeza, pegou Miguel dos braços de Rafael, aninhando o bebê contra seu peito. Não é sobre merecer, disse ela suavemente. Nunca foi. É sobre escolher ficar, mesmo quando seria mais fácil partir. É sobre construir algo novo a partir dos cacos do que foi quebrado. Então fica, pediu ele, sua mão encontrando a dela sobre o corpinho do filho. Não como minha funcionária, não por obrigação. Fica porque, apesar de tudo, ainda existe amor aqui.
Porque nosso filho merece crescer vendo que às vezes o amor é forte o suficiente para superar até mesmo nossos piores erros. O silêncio, que se seguiu, foi preenchido apenas pela respiração suave de Miguel e pelo tic-tac distante do relógio no corredor. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o quarto com tons dourados que pareciam envolver a pequena família em um abraço de luz. Não vai ser fácil, murmurou Vanessa finalmente. Tem tanta coisa para resolver, tanta coisa para perdoar. Eu sei, concordou Rafael. Mas agora temos todo o tempo do mundo. E mais importante. Ele sorriu para o filho, que retribuiu, com um pequeno bocejo. Temos ele para nos lembrar do que realmente importa. Vanessa olhou ao redor do quarto, para as roupas meio dobradas sobre a cama, para a mala ainda vazia no canto, para os pequenos sinais de uma vida que começava a criar raízes naquele lugar. Então olhou para seu filho, tão perfeitamente aconchegado, em seus braços, e para o homem que, mesmo quebrado, havia encontrado a coragem de lutar por uma segunda chance. Tudo bem, disse ela finalmente, um sorriso tremendo em seus lábios. Vamos tentar, dia após dia. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael poderia ter ofuscado o próprio sol poente. Com um movimento suave da cadeira, ele se aproximou mais, envolvendo Vanessa e Miguel em um abraço que parecia querer compensar todos os abraços perdidos nos últimos meses. E assim, no quarto banhado pela luz dourada do fim de tarde, 3 corações começaram a aprender o ritmo de uma nova dança. Uma dança que falava de perdão e recomeços, de amor que sobrevive às maiores tempestades, e da coragem necessária para escolher ficar quando seria mais fácil partir. Porque, às vezes, o verdadeiro amor não está nos grandes gestos ou nas promessas grandiosas. Está na decisão diária de tentar novamente, de construir pontes sobre os abismos que nos separaram, de transformar cicatrizes em mapas que nos guiam de volta para casa. E naquela mansão, que já havia conhecido tantas histórias de perda e solidão, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de redenção e esperança, contada não com palavras, mas com o choro de um bebê, o rangido de uma cadeira de rodas e o som suave de corações que finalmente batiam no mesmo ritmo. 6 meses se passaram, transformando a mansão Neves em um lugar irreconhecível. O silêncio que antes pesava como uma mortalha sobre os corredores antigos havia sido substituído pelas risadas de Miguel, que ecoavam como música pelos cômodos, agora cheios de vida e cor. A manhã começou como tantas outras nos últimos meses, com o som dos exercícios de fisioterapia vindos da sala especialmente adaptada no térreo. Vanessa observava da porta, Miguel em seus braços, enquanto Rafael, com gotas de suor escorrendo por seu rosto, se esforçava nas barras paralelas. Mais uma vez, incentivou o Dr. Santos, suas mãos firmes apoiando Rafael. Você está quase lá. O progresso das últimas semanas havia surpreendido até mesmo os médicos mais céticos. A sensibilidade havia retornado quase completamente, às pernas de Rafael, e agora ele trabalhava incansavelmente para recuperar os movimentos. Cada pequeno passo, cada movimento conquistado, era uma vitória celebrada por toda a família. Miguel, agora com 7 meses, bateu palminhas como se entendesse a importância do momento. Seu pai sorriu ao ouvir o som e, com uma determinação renovada, apoiou-se mais firmemente nas barras. Foi então que aconteceu. Um passo, depois outro, trêmulo, instável, mas inequivocamente um passo independente. Vanessa sentiu sua respiração falhar, lágrimas embaçando sua visão enquanto observava Rafael dar seus primeiros passos sem apoio desde o acidente. Pai. A primeira palavra de Miguel cortou o ar no momento exato, como se o universo tivesse cronometrado aquela pequena grande conquista. Rafael congelou, seus olhos arregalados se voltando para o filho. Ele disse: Pai, Miguel repetiu, estendendo os bracinhos na direção de Rafael, que agora tremia não apenas pelo esforço físico, mas pela emoção avassaladora do momento. Com cuidado, ainda apoiado nas barras, Rafael se virou, completamente,
O Dr. Santos discretamente recuou alguns passos, permitindo que a família tivesse seu momento. Vanessa se aproximou devagar, Miguel ainda chamando o pai, repetidamente, como uma pequena torcida particular. Quando chegou perto o suficiente, o bebê praticamente se jogou nos braços do pai, que o segurou com força, ignorando o tremor em suas pernas. Meu campeão, sussurrou Rafael entre lágrimas, beijando a cabeça do filho. Meu pequeno guerreiro. Acho que temos 2 guerreiros aqui, comentou Vanessa suavemente, sua mão encontrando o caminho até o rosto de Rafael, enxugando uma lágrima perdida. A senhora Helga, que havia chegado silenciosamente à porta da sala, não tentava esconder as próprias lágrimas. Em seus muitos anos servindo a família Neves, nunca havia testemunhado um momento tão puro de amor e superação. Precisamos comemorar, declarou ela, sua voz embargada. Vou preparar aquele bolo de chocolate que o Sr. Rafael tanto gosta. Não, interrompeu Rafael, ainda segurando Miguel, suas pernas tremendo com o esforço de se manter em pé. Tenho algo melhor em mente. Com cuidado, ele entregou o filho de volta a Vanessa e, apoiando-se nas barras, moveu-se até alcançar sua cadeira, de rodas. De um compartimento lateral, retirou uma pequena caixa de veludo azul. Eu estava guardando isso para um momento especial, disse ele, suas mãos tremendo levemente ao abrir a caixa. E que momento poderia ser mais especial que este? Dentro da caixa, um delicado anel de ouro branco cintilava, sua pedra central, um diamante em forma de coração, cercada por pequenas safiras. Vanessa, começou ele, sua voz carregada de emoção. Você me deu uma segunda chance quando eu menos merecia. Me deu um filho perfeito, um motivo para lutar, para me tornar um homem melhor a cada dia. Rafael, ela sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não, me deixa terminar. Ele sorriu, aquele sorriso que havia conquistado na lanchonete tanto tempo atrás. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre ser perfeito. É sobre escolher ficar, mesmo quando seria mais fácil partir. É sobre construir algo novo dos cacos do que foi quebrado. Miguel, sentindo a importância do momento, ficou extraordinariamente quieto nos braços da mãe, seus olhos verdes, tão iguais aos do pai, movendo-se entre os dois. Então aqui estou eu, ainda quebrado, ainda imperfeito, mas amando você e nosso filho mais do que jamais pensei ser capaz de amar. E eu te pergunto, Vanessa Silva, aceita construir uma vida comigo? Aceita ser minha esposa, minha companheira, minha força quando eu fraquejar? O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. Então, com um soluço que era meio riso, meio choro, Vanessa respondeu, sim, 1000 vezes sim. Com mãos trêmulas, Rafael deslizou o anel em seu dedo. Era perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Pai, o exclamou Miguel novamente batendo palminhas, fazendo todos rirem através das lágrimas. A senhora Helga, que ainda observava da porta, limpou a garganta emocionada. Agora definitivamente precisamos daquele bolo de chocolate, declarou ela, sua voz falhando na última palavra. O Dr. Santos, discretamente, começou a recolher seus equipamentos. Acho que por hoje já tivemos emoção suficiente, sorriu ele. Amanhã continuamos com os exercícios. Parabéns aos 3. Mas Rafael não estava pronto para encerrar as surpresas. Com determinação renovada, ele se apoiou novamente nas barras. Tem mais uma coisa que quero fazer, anunciou ele. Com esforço visível, mas com uma determinação inabalável, ele deu um passo, depois outro, e mais outro, até alcançar Vanessa e Miguel. Ali, de pé pela primeira vez em meses, ele abraçou sua família. 3 corações batendo juntos. 3 vidas entrelaçadas por amor, perdão e a coragem de recomeçar. Agora sim, sussurrou ele. Agora sim estamos completos. A luz do final da tarde entrava pelas janelas altas da mansão, banhando a pequena família em tons dourados. Lá fora,
O jardim que Vanessa havia ajudado a revitalizar nos últimos meses explodia em cores. Rosas vermelhas, margaridas brancas e os girassóis que Miguel tanto adorava observar. A mansão Neves, que um dia havia sido um lugar de sombras e segredos, agora pulsava com vida e amor. Cada cômodo guardava memórias não mais de solidão, mas de pequenas conquistas diárias. O primeiro sorriso de Miguel, seus primeiros passos engatinhando pelo tapete da sala, as noites em que Vanessa e Rafael ficavam acordados apenas conversando, reconectando-se, reconstruindo pontes que o tempo e o medo haviam destruído. E agora, este momento, perfeito em sua imperfeição, precioso em sua simplicidade, seria mais uma memória dourada a ser guardada entre as paredes antigas que haviam testemunhado sua jornada de redenção e amor. Sabia que você conseguiria, murmurou Vanessa, suas mãos encontrando o rosto de Rafael. Sempre soube. Só precisava do motivo certo, respondeu ele, olhando para Miguel, que agora brincava com o anel no dedo da mãe. Vocês dois são minha força, minha razão para nunca desistir. A senhora Elga retornou com o bolo prometido, mas parou na porta, relutante em interromper o momento. A cena diante dela era digna de uma pintura. Rafael de pé, ainda um pouco instável, mas determinado, abraçando Vanessa e Miguel, como se eles fossem seu porto seguro no universo. Em certo sentido, eles eram exatamente isso. O porto seguro que ele havia temido buscar, o lar que havia fugido de construir, a família que quase deixou escapar por medo de não ser suficiente. Pai, mãe! Miguel continuava praticando suas novas palavras, cada sílaba uma celebração de amor e pertencimento. E assim, sob a luz dourada do fim de tarde, embalados pelo riso de seu filho e com o sabor doce da felicidade no ar, Rafael e Vanessa selaram seu compromisso com um beijo. Um beijo que falava de perdão e recomeços, de amor que sobrevive às maiores tempestades e da coragem necessária para acreditar em segundas chances. Porque às vezes o amor mais verdadeiro não é aquele que nunca encontra obstáculos, mas sim aquele que escolhe superá-los, dia após dia, passo após passo, até encontrar o caminho de volta para casa. E ali, naquela mansão que havia conhecido tantas histórias, uma nova história começava. Não mais de solidão e arrependimentos, mas de amor, família e a certeza de que, não importa quão quebrados estejamos, sempre existe a possibilidade de nos reconstruirmos mais fortes, mais sábios e mais capazes de amar do que jamais imaginamos ser possível.